conhecendo o instrumental endodôntico. Atualmente, temos uma ampla variedade de materiais e instrumentais específicos que são utilizados no exercício das atividades práticas na endodontia. Desta forma, o conhecimento da sequência desses instrumentos torna-se hoje fundamental para o correto manuseio e utilização. Os instrumentos endodônticos, durante muitos anos, não apresentavam uma padronização, o que dificultava em muito o trabalho do profissional. A ausência de uma uniformidade de calibre, conicidade, com características e fabricantes diferentes, constituíam os principais problemas. A partir dos trabalhos do professor Ingold, na década de 50, os instrumentos endodônticos passaram a ser fabricados obedecendo a alguns critérios. A haste metálica, confeccionada em aço inoxidável, uma padronização da parte ativa do instrumento, padronizada em 16 mm, e a coloração do cabo, que facilitaria a identificação desses instrumentos. Desta forma, a indicação do diâmetro da ponta, medido em centésimos de milímetros, o D0 no cabo, indicaria a conicidade que você teria em D0. As partes constituintes do instrumento endodôntico são o cabo, a parte ativa, padronizada em 16 mm de comprimento, e a haste metálica. É de extrema importância conhecermos o processo de fabricação desses instrumentos. Basicamente, os instrumentos endodônticos podem ser fabricados por torção ou por usinagem. O processo por torção, uma haste metálica lisa, é torcida ao longo do seu eixo, dando o desenho final ao instrumento. Os instrumentos do tipo K-file e K-flexofile são fabricados por torção. Já o processo de usinagem, um disco metálico confecciona o desenho final no instrumento. Os instrumentos do tipo Redstone e a grande maioria dos instrumentos de níquel-titânio são fabricados por usinagem. Os instrumentos endodônticos são categorizados por séries. A série especial, instrumentos de baixo calibre, utilizados na exploração e cateterismo do canal radicular, constituído pelos instrumentos de numeração 6, 8 e 10, rosa, cinza e roxo, respectivamente as cores. A primeira série começa pelo instrumento 15, na cor branca, e passando posteriormente pelo instrumento 20, de cor amarela, 25 vermelho, 30 azul, 35 verde e 40 o instrumento final da primeira série. A segunda série começa pelo instrumento 45 e termina no instrumento 80. E os instrumentos de terceira série de 90 a 140. É interessante mencionar que todas as séries podem apresentar comprimentos de 25, 20, 21, 25 e 31 milímetros de comprimento. É interessante observar que até o instrumento de número 60, ocorre um aumento desse diâmetro de 0,5 milímetros. E a partir do instrumento 60 em diante, esse aumento no diâmetro passa a ser de 0,10 milímetros. A área de seção transversal é importante conhecer para se ver o desenho do instrumento. Seção reta transversal do tipo quadrangular são constituídos dos instrumentos K-file, que são instrumentos que apresentam maior massa e são instrumentos mais rígidos. Por outro lado, os instrumentos K-flexofile são instrumentos de seção reta transversal triangular, portanto são instrumentos mais flexíveis quando comparados aos instrumentos da série K-file de seção quadrangular. Os instrumentos do tipo Redstone, instrumentos esses fabricados pelo processo de usinagem, apresentam uma área de seção reta transversal em forma de vírgula, ou alguns livros colocam como seção circular, como identificado nessa foto no cabo. O taper e conicidade do instrumento
é fundamental o seu conhecimento. Desta forma, como você tem uma padronização de 16 milímetros no comprimento, a conicidade tem um aumento gradual de 0,02 milímetros a cada avanço de milímetro no comprimento da parte ativa. Neste exemplo, como se tem um instrumento de número 25, tem-se em D0 o diâmetro de 0,25 na ponta do instrumento. E a cada milímetro vai tendo um aumento gradual desses instrumentos até chegar em D16, que é o somatório dos 32 milímetros da conicidade, mas como nós temos na ponta 0,25 milímetros, tem-se uma conicidade total de 0,57 milímetros.